Muito bem, então vamos começar o assunto nos domínios da sombra, texto aí de Chico Xavier, no qual eu farei a leitura aqui para que a gente discuta o assunto, tá bom? Então vamos lá. Em compacta assembleia do reino das sombras, um poderoso soberano das trevas, diante de milhares de falangistas da miséria e da ignorância, explicava o motivo da grande reunião. Então, os espíritos sombrios ali estavam fazendo uma chamada para uma reunião nas sombras. O espiritismo com Jesus, aclarando a mente humana, prejudicava os planos materiais. Em toda parte da Terra, as criaturas começavam a raciocinar menos superficialmente, indagavam com segurança quanto aos enigmas do sofrimento e da morte e aprendiam sem maior dificuldade as lições da justiça divina, né? Compreendiam sem cadeias dogmáticas os ensinamentos do Evangelho, oravam com fervor, meditavam na reencarnação e passavam a interpretar com mais inteligência os deveres que lhe cabiam no planeta. Muita gente entregava-se aos livros nobres, à caridade, à compaixão, iluminando a paisagem social do mundo, e por isso todas as atividades das sombras surgiam ameaçadas. Que fazer para conjurar o perigo? E pediu para que os seus assessores apresentassem sugestões. Depois de alguns momentos de expectativa, ergueu-se o comandante das legiões da incredulidade e falou. Ou seja, até esse momento aqui, ele está narrando aqui uma reunião, né, pedida aí pelo algum ser sombrio, né, frente aí à ameaça que se fazia presente pelo conhecimento oferecido por Jesus, o Evangelho, o conhecimento espiritual. Os encarnados estavam pensando naquilo e meditando sobre aquilo. Então ele chama aí os seus comandantes, os seus comandados, para que eles pudessem ali apresentar sugestões para combater essa forte crescente do conhecimento espiritual, tá? Então quem primeiro se levanta para falar sobre esse assunto, né, é o da incredulidade, tá? Ele falou: procuremos vincular a crença que Deus não existe e que as criaturas viventes estão entregues às forças cruéis e fatais da natureza. O maioral das trevas, porém, objetivou desencantado, dizendo: o argumento não serve. Quanto mais avançamos nos trilhos da inteligência, mais reconhece o homem a paternidade de Deus, sendo atraído inelutavelmente para a fé e ardente e pura. Levantou-se, no então, o orientador das legiões da vaidade, ou seja, o comandante ali das vaidades, e opinou: espalharemos a notícia que Jesus nada tem a ver com o espiritismo, que as manifestações dos desencarnados se resumem num caso filosófico para as conclusões da ciência, e, desnorteando os profitentes da renovadora doutrina, faremos com que gozem a vida do mundo, como melhor lhes pareça, sem qualquer obrigação para com o Evangelho, e assim serão colhidos no túmulo com as mesmas lacunas morais que trouxeram do berço. O rei das sombras anuiu, complacente. Sim, essa ilusão já foi muito importante. Contudo, há milhares de pessoas despertando para a verdade, na certeza de que as portas do sepulcro não se abriram para os vivos da terra, sem a intervenção de Jesus. Então aí já falaram dois senhores das sombras sobre esse ponto, sobre o que fazer para dominar esse ímpeto, né, dos encarnados para o conhecimento espiritual, para a busca de uma saída, né, das questões que envolvem aí as suas próprias dores. Nesse ponto, né, o maioral ali, o diretor das falanges da discórdia, pôs-se de pé e clamou. Então, ouviremos aí um espírito que trabalha para a discórdia. O que ele falaria, né? Sabemos que a força dos espíritas nascem das reuniões em que se congregam para oração e para o aprendizado da vida espiritual, e nas quais tomam contato com os mensageiros da luz. Assim sendo, assopraremos a zizânia entre os seguidores dessa bandeira transformadora, exagerando-lhes a noção da dignidade própria. Separaremos eles um dos outros com o invisível bastão da maledicência. Chamaremos em nosso auxílio os polimistas, os discutidores, os
carregadores de lixo social, os fiscais do próximo e os examinadores de consciências alheias, para que os seus templos se povoem de feridas e mágoas incuráveis. E assim, os irmãos em Cristo saberão detestar-se uns aos outros, com sorrisos nos lábios, inutilizando-se para as obras do bem. Então, aquela famosa fofoca, o julgador e tudo mais, que nós podemos observar aí em muitos grupos. Porém, depois do relato da discórdia, o chefe satânico toda a vida considerou: isso é medida louvável. Contudo, necessitamos de providência de efeito mais profundo, porque sempre aparece um dia em que as brigas e os desacordos terminam com remédios da humildade e com o socorro da oração. Então ele também não gostou desse. A essa altura, então, ergue-se ali na reunião o condutor das falanges da desordem e ponderou: se o problema é de reuniões, conseguiremos liquidá-las em 3 tempos. Buscaremos seguir aos membros dessas instituições que o lugar dos conclaves é muito longe e que não lhes convém afrontar as surpresas desagradáveis da via pública. Faremos que o horário das reuniões coincida com o lançamento de filmes especiais ou com festividades domésticas de data fixa. Improvisaremos tentações determinadas para os companheiros que possuam maiores deveres e responsabilidades junto às assembleias, a fim de que os iniciantes não venham a preservar no trabalho a própria elevação. Organizaremos dificuldades para as conduções e atrairemos visitas afetuosas que cheguem no momento exato da saída para os trabalhos espirituais. Tumultuaremos o ambiente nos lares, escondendo chapéus e bolsas, carteiras, chaves, para que os crentes se tomem de mau humor, desistindo do serviço espiritual e desacreditando a própria fé. Ou seja, há espíritos que trabalham no sentido de perturbar aquele momento em que você vai até a sua casa espiritual para desenvolver um trabalho, como dito aqui no texto. Então eles podem arquitetar toda uma situação para que nós não tenhamos vontade de ir até o nosso grupo para realizar o nosso trabalho. Bom, o soberano das trevas mostrou larga satisfação no semblante e ajuntou: sim, isso é precioso trabalho de rotina que não podemos menosprezar. Entretanto, carecemos de recurso diferente. Então, assim, isso, como ele mesmo disse aqui, existe, vai sempre existir, tá? Então, todas as vezes que a gente se une a um trabalho espiritual, há espíritos que trabalham para que um parente chegue, para que um amigo chegue, para que você não ache a chave do carro, para que você tenha um filme melhor para assistir, né, e outras situações mais para que você desista do trabalho. Então, né, mais um responsável aí pelas falanges da dúvida ergueu-se e disse também nessa reunião: as reuniões referidas são sempre mais valiosas com o auxílio de médiuns competentes. Buscaremos desalentá-los e dispersá-los, penetrando a onda mental em que se comunicam com os benfeitores celestes, fazendo-lhes crer que a palavra do além resulta de um engano deles próprios, obrigando-os a se sentirem mentirosos, palhaços, embusteiros e mistificadores, sem qualquer confiança em si mesmo, para que as assembleias se vejam incapazes e desmoralizadas. Bom, isso também é uma coisa muito comum entre os trabalhos, né? Muitos espíritos baderneiros, né, acessam o mental dos médiuns quando o médium não está num dia bom e começam ali a trazer coisas que não fazem sentido nenhum para o trabalho. Para quê? Para que esse médium desanime aí do trabalho, desacredite a si mesmo e saia daquele grupo e pertença a outra situação qualquer, tá? E aí o Senhor das Trevas, né, novamente aí faz um comentário, né? Indiscutivelmente, o combate aos médiuns não pode esmorecer. Entretanto, precisamos de providência mais viva, mais penetrante. Ou seja, ele não está negando aqui que nenhuma dessas anteriores aqui exista, né, no momento. Ou seja, as dificuldades de ir até um trabalho, a ideia de a gente desacreditar das forças espirituais de Jesus, né, de a gente ter dificuldades para ir no trabalho espiritual. Então eles vão cercando a gente a todo momento de extensas dificuldades para que a gente desista da educação, do contínuo aprendizado, né?
Isso eu vejo muito nas minhas turmas de apometria, né? Sempre começo as turmas com muitos alunos ali. Durante o andar do processo, alguns vão ficando pelo caminho porque são ceifados aí por forças e energias que os retiram desse caminho, desse conhecimento, tá? Nos trabalhos espirituais, nos grupos espirituais, também não é diferente, tá? Mas mais um aqui levanta, né? Dessa vez o orientador das falanges da preguiça se levantou, tomou a palavra e falou respeitoso. Ilustre chefe, creio que a melhor medida será recordar ao pensamento de todos os membros das agremiações espíritas que Deus existe, que Jesus é o guia da humanidade, que a alma é imortal, que a justiça divina é indefectível, que a reencarnação é uma verdade inconteste e que a oração é uma escada solar reunindo a terra ao céu. Ou seja, ele disse aqui tudo o que nós sabemos que é verdade. O soberano das sombras, porém, nesse momento, né, ficou aí em espanto e ira, cortou-lhe a palavra exclamando: onde você, né, pretende chegar com semelhantes afirmações? O comandante dos exércitos preguiçosos acrescentou sem perturbar-se: sim, diremos que o espiritismo com Jesus, pedindo às almas encarnadas para que se regenerem, buscando o conhecimento superior e servindo a caridade, é, de fato, o roteiro da luz, mas que há muito tempo bastante para a redenção, que ninguém precisa incomodar-se, que as realizações edificantes, prestem bem atenção, não efetuadas numa existência, podem ser atendidas em outro. Que tudo deve permanecer agora como está, no íntimo de cada criatura na carne, para vermos como ficarão depois da morte. Que a liberdade do Senhor é incomensurável e que todos os serviços e reformas da consciência marcados para hoje podem, vejam bem, ser transferidos para amanhã. Desse modo, tanto vale viverem no Espiritismo como fora dele, com fé ou sem fé, porque o salário da inutilidade será sempre o mesmo. O rei das sombras sorriu, feliz e concordou. Até que enfim descobrimos a solução. De todos os lados ouviam os risonhos, exclamações, bravos e por aí vai. O argumento do astúcio condutor das falanges da inércia havia vencido. Bom, o que ele propôs aqui, esse comandante da área dos preguiçosos, né, daqueles da inércia, né? Que a gente acredite que se eu não for capaz de realizar no agora, porque a vida não me permite, porque a sociedade não me permite, porque a família não me permite, porque a minha condição financeira não me permite, que eu faça numa próxima existência, então tá tudo bem. Isso está garantido. Se eu não conseguir fazer agora, eu faço na próxima. Ou seja, muitas pessoas se apegam nisso, se colocam sobre esse ponto de vista e tardeiam a evolução, e tardeiam o progresso rumo à evolução do espírito. E aí cometem um grande equívoco de ficarem, né, estacionados na situação, estacionados na vida, no propósito que vieram buscar aqui. Porque para que a gente entenda melhor esse texto, lembra comigo, o que nós viemos buscar aqui? Viemos buscar avanço, crescimento, desenvolvimento, espiar, provar, né, tantas situações que nós viemos buscar aqui. Se eu me estaciono, se eu paro, só vivo os prazeres da vida material, sem me preocupar com as situações que envolvem a espiritualidade, o meu espírito, eu irei desperdiçar uma existência. Eu irei jogar ao vento toda uma vida dada a mim pela espiritualidade, né? Todo um momento dado a mim pela espiritualidade. Então, o que esses espíritos querem? Justamente isso, que você acredite que se você não está conseguindo fazer agora, não carece se preocupar. Fica para a próxima, fica tranquilo, continua aí a vida boa, né? Frequenta o grupo, fica lá com eles, mas não carece de uma reforma íntima. Você não precisa disso, é só você estar lá. Vá ouvindo lá e deixa para a próxima vida, né? Não tem essa necessidade. Numa situação como essa, num ponto de vista como esse, eu já ouvi algumas vezes na minha vida adeptos de conhecimento de reencarnação e tudo mais, eu não vou citar o nome aqui de entidade nenhuma, onde a pessoa me disse assim, tudo bem, eu vou viver ainda umas 30 vezes aqui ainda, então farei nas próximas vidas, eu faço isso.
30 vidas para frente? Né? Você quer viver ainda 30 encarnações na matéria para alcançar um estágio melhor de si mesmo? Né? Eu quero fazer nesta vida. E você que está assistindo essa live, você quer fazer nessa vida ou quer deixar para a próxima? Porque eu posso começar hoje. Talvez eu não termine nessa vida, mas eu tenho que começar. Eu tenho que começar e buscar essa melhora, esse crescimento no agora. Não deixar para o dia de amanhã ou para uma próxima existência, que é exatamente isso que esse espírito aqui das sombras quer que nós façamos. Né? Então, eu já disse isso uma vez aqui e volto a dizer, nesse momento, nesta hora, nesse segundo, nesse minuto, há alguém desencarnando, né, porque morrem pessoas a todo momento, e esse espírito que está desencarnando está chegando na vida espiritual e conquistando aí a sua iluminação, o seu caminho de libertação. Se ele conquistou isso, por que eu não posso conquistar? O que me impede de conquistar? O que impede a vocês, né, de conquistar também essa evolução espiritual? Né? A inércia, a preguiça, né, ou as dificuldades que eles colocam aqui para que eu e você possamos aí ter um olhar pessoal? Então carece muito pensamento sobre isso, tá? Não deixe para a próxima vida ou para amanhã o que você pode começar hoje. Comece a realizar no agora. Mas eu não sei nem por onde começar, Clara. Eu já disse isso várias vezes aqui nas lives. O caminho, a missão de cada um de nós é na família, é nas relações com as pessoas, é na relação pessoal. Então, é por aí que você tem que começar. Comece a se avaliar na sua vida, observar a si mesmo nesses momentos, nos momentos com a família, nos momentos do trabalho, nos momentos com os colegas, e ver quais são as emoções que vertem em você quando você é contrariado em algum ponto. Quando você vê uma pessoa que ela faz algo que não lhe agrada aos olhos, aos ouvidos. E aí você analisando a sua emoção nesse momento, você consegue traçar para você mesmo quais são os seus pontos a serem melhorados. Porque eu não posso entregar o meu equilíbrio ao próximo. Né? Eu tenho que dominar a mim mesmo. Essa é a nossa missão aqui. É compreender isso e achar o equilíbrio disso. Agora, eu tenho raiva nessa vida, não dá, eu tenho certeza que isso vai ficar para a próxima. Ou seja, você já está na fila daqueles que estão derrotados, daqueles que não querem prosperar e crescer. Porque não haverá esforço, você já se convenceu disso e está tudo bem. Né? Existem 3 princípios que o pessoal fala muito, o pessoal da linha esotérica, que é identificar, aceitar e transformar. Bom, eu identifico através do estudo que eu tenho problemas de raiva, por exemplo. O próximo passo é aceitar, né? Que as pessoas vão me dizer isso, Kleber, você é muito raivoso, né? Eu preciso aceitar isso. E o terceiro passo, e o mais importante, é a transformação disso. Então eu não posso ficar esperando uma mágica, esperando uma dimensão diferente, um mundo diferente, para que eu deixe de ter raiva. Eu preciso construir isso todos os dias. E eu vejo muitas pessoas assim, muitas pessoas esperando alguma coisa que vai resolver o problema dela. Jamais ela se coloca nesse sentido de ser a transformação da vida dela. Ela coloca sempre na dependência do outro. Claro que a gente pode ter ali amigos, colegas, enfim, que nos dão ali um ombro, né? Uma condição de nos apoiar momentaneamente para que eu consiga sair daquela dor. Claro, não tenha dúvida disso. Mas chegará um momento, chegará o ponto que eu vou ter que andar sozinho. E você vai ter que andar sozinho. Não é? Certa vez um espírito me disse que é muito dado aos encarnados, né? Uma bengala de gelo, né? E aí eu perguntei assim, mas o que você quis dizer com bengala de gelo, né? Bom, as pessoas vêm até o médium conversar com o espírito, né? E o espírito ali orienta situações, né? Caminhos, uma energia, um passe, um banho, alguma coisa. E aquela pessoa vai ter uma melhora, né? E ela ganha naquele momento uma bengala de gelo. E uma bengala de gelo, dependendo da temperatura, dependendo do ambiente, dependendo da energia criada naquele pensamento, ela vai derreter rapidamente e essa pessoa vai continuar a mancar novamente, porque ela ainda não aprendeu a andar de forma correta. Né? Então precisamos, né, se libertar disso, construir algo diferente para nós, construir situações positivas para nós. Porque se tudo que me cerca
a culpa é das situações, é do outro, é do espírito obsessor, é da falta disso, é da falta daquilo, Então, assim, eu sou um dependente das coisas que estão à minha volta, né? Eu não sou nada, sem essas coisas eu não existo. Eu não consigo ter equilíbrio, ter paz, né? E lugares aonde o espiritismo, a Umbanda, o Candomblé não chegaram. Como é que esse povo faz para se proteger, para estar livre de influências espirituais? Quer dizer que só nós aqui temos essas coisas, porque estudamos isso e praticamos essas coisas? Claro que não, pessoal. A aproximação dos espíritos, né, a interação deles conosco, vamos pegar principalmente os sombrios, se dá pela ressonância, se dá pela frequência, né? Quando eu faço uma defumação no ambiente, quando eu trabalho energias no ambiente, eu melhoro o ambiente? Claro que sim, você melhora o ambiente, não tenha dúvida disso. Mas é como se você varresse a sujeira para fora e lá fora está uma tempestade de vento, lá fora de areia. Se você não vedar bem essas portas, se você não segurar essas portas, ela vai entrar de novo. Aquela areia que você jogou para fora vai arrumar um jeito de entrar, porque você vai deixar a porta um pouco aberta, daqui a pouco você perde ali a capacidade do vigiar e abre a janela, né? E aí essa poeira vai entrar tudo novamente para dentro de você. Então não há essa questão, né, de ser a vítima, né, de se colocar na condição de vítima, né, toda vez. Eu tenho que agir por mim. Então o que esse espírito está trabalhando aqui nesse texto que eu mencionei é exatamente isso, né? Nós deixando para a próxima vida, para a próxima existência, para um caminho diferente desse do agora, para quando isso acontecer, para quando aquilo acontecer, eu possa tomar uma ação diferente na minha vida. Vou ler novamente aqui, ó. Vamos lá. Sim, diremos que o Espiritismo com Jesus, pedindo às almas encarnadas para que se regenerem, buscando o conhecimento superior e servindo a caridade. E, de fato, o roteiro da luz, mas que há tempo bastante para a redenção, que ninguém precisa incomodar-se, que as realizações edificantes não efetuadas numa existência podem ser atendidas em outras. Então, assim, não se preocupa com isso. Não, você tem tempo, fica tranquilo. Essa raiva que você tem, esse julgamento que você faz do colega, as fofocas que você faz do outro, a irritabilidade que você tem, né? O desejo descontrolado que você tem e outras coisas mais que permeiam o apego à vida material, isso tudo deixa para a próxima vida. Não, fica tranquilo, vai aqui, vamos ficar aqui na caridade só, na serventia aqui, né? Orando, lendo aqui as informações de Jesus, que é muito bom, é muito válido, mas deixa a autotransformação para outro momento. Você ainda não tem o conhecimento suficiente para isso. Não, eu preciso decorar o livro dos Espíritos questão a questão. E eu não tenho capacidade disso, então não é para mim, né? Vou deixar para outra vida. E nessa artimanha colocada por esses seres, nós vamos cada vez mais ficando mais comprometidos conosco, mais endividados com as nossas próprias questões. Porque colocamos tudo para depois, ou colocamos tudo sobre o ombro de uma outra pessoa ou de um espírito. A responsabilidade de tudo que acontece em nós, nas situações, como sabemos que eu sou atraído para elas com o intuito de melhorar, de crescer, de se desenvolver. Então, pessoal, pegue esse texto simples aqui, depois eu vou colocar no grupo do WhatsApp para vocês. Leiam esse texto, percebam aí os artifícios, as artimanhas da vida sombria espiritual que nós temos na Terra, o como eles agem e fazem para que eu e você abandonemos o trabalho, a dedicação aos estudos espirituais, né, a prestar-se a isso, né, avalie bem isso e veja se você não está caindo nisso, e veja se você não está postergando para o futuro, né, algo que você já poderia ter realizado ou que poderia começar a realizar neste momento, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse era o tema desta live de hoje. A partir de agora aqui eu vou me dedicar a ler as perguntas de vocês.